Eu sou Ilara Vance, detetive em um mundo onde a fumaça das chaminés obscurece as estrelas, onde o ranger do metal e o sibilo do vapor são a trilha sonora da nossa existência cinzenta. Mas eu busco coisas que não podem ser explicadas por manômetros e engrenagens. Minhas investigações geralmente envolvem casos de mau funcionamento que parecem estranhos, peças de reposição que não se encaixam, diagramas que desafiam a lógica e, ocasionalmente, o silêncio repentino de uma máquina que nunca parou antes. Era o ano de 1872 em Manchester. O complexo industrial da companhia de tecelagem Eitelgard era um monstro de tijolos e ferro, engolindo carvão e expelindo tecidos em um ritmo alucinante. Mas algo estava errado. O supervisor Thorne, que me contratou porque seus operários estavam mudando, não fisicamente no início, seus olhos ficavam vazios, suas mentes pareciam vagar por outros lugares, e eles começavam a cantarolar melodias que não existiam em nossa realidade. E então houve o silêncio, no coração da fábrica onde a maior e mais complexa máquina de fiação residia, a grande tecelã. Houve um silêncio. Ela não para, Vance, sussurrou Thorne, seus olhos arregalados de medo. Ela nunca para, mas agora... Entrei na sala da grande tecelã, o ar denso com o cheiro de óleo e algodão. A máquina era um titã de ferro fundido, uma estrutura labiríntica de engrenagens, polias e eixos que se estendia até o teto abobadado. E ela estava silenciosa, mas não era o silêncio de paz, era um silêncio opressor, como uma calma antes de uma tempestade, ou a respiração suspensa de algo que espera. Me aproximei do painel de controle principal. Manômetros de latão exibiam leituras estranhas. O ponteiro de pressão vibrava em uma zona marcada com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Eram glifos tortuosos alienígenas à nossa compreensão da engenharia. E havia uma inscrição gravada no metal como uma caligrafia frenética e angustiada. A máquina não para, ela tece o tecido, e o tecido está rasgando, o vazio está vazando, os deuses antigos estão voltando e o seu motor está gritando o nome deles. Senti um calafrio na espinha, um horror cósmico. Em uma fábrica de tecidos? Mas o que Thorne me disse sobre os operários e os glifos? Fui para os níveis inferiores, onde os motores a vapor que alimentavam a grande tecelã estavam localizados. O cheiro de enxofre e carvão era avassalador, e então eu vi. O motor principal, uma colossal máquina de tripla expansão, estava coberto com a mesma substância preta e viscosa que eu já vi antes em minhas investigações mais sombrias. Mas desta vez não era apenas óleo, eu estava rastejando. Tinha olhos que me observavam com uma inteligência malévola e insondável. A substância estava se infiltrando nas rachaduras do ferro fundido, nos mecanismos de metal, e ela estava emitindo um som. Não era um grito, não era um sussurro. Era um zumbido de uma frequência tão baixa que eu sentia em meus ossos, na minha alma, uma cacofonia de vozes, um coro de agonia e êxtase alienígena, de nomes que não podiam ser pronunciados por bocas humanas. Os nomes ecoavam em minha mente, as imagens de entidades incompreensíveis, de deuses que existiam ali do tempo e do espaço, que estavam à espreita do vazio e as estrelas esperando
para rasgar o tecido da nossa realidade. E a grande tecelã estava conectada a eles. Entendi então o propósito da máquina. Ela não estava apenas tecendo tecido, ela estava tecendo o tecido da realidade. E algo estava dando errado. A substância preta, a teia dos deuses antigos, estava vazando para o nosso mundo através da tecelagem, através da própria máquina. Os operários, eles não estavam mudando, eles estavam sendo absorvidos, suas mentes estavam sendo consumidas pela presença cósmica, suas vozes se juntando ao coro da cacofonia alienígena. Eu sabia o que precisava fazer, tinha que parar a máquina, mas como? Ela era um sistema complexo, interconectado, e eu não era engenheira, mas eu era detetive, tinha que encontrar a fraqueza. Subi de volta ao painel de controle principal. Os glifos pareciam estar brilhando como uma luz fraca esverdeada, e a inscrição, o seu motor está gritando o nome deles. Segui o rastro da substância preta até a base do motor principal, no centro onde a pressão era maior. Havia um pequeno dispositivo, um mecanismo que parecia fora do lugar. Era um pequeno orbe de metal alienígena, coberto com os mesmos glifos tortuosos que eu vi antes, e ele estava vibrando com o zumbido alienígena, a fonte da infecção cósmica. Era o coração da tecelagem alienígena, o ponto onde o vazio estava vazando. Tirei o meu revólver, meus dedos tremiam. Eu sabia que isso poderia dar muito errado, mas eu não tinha escolha. Apontei a arma para o orbe alienígena e atirei. A explosão foi ensurdecedora. O orbe de metal se despedaçou em 1000 fragmentos. Uma torrente de luz alienígena irrompeu, uma energia cósmica que parecia rasgar o próprio ar. E o zumbido alienígena se tornou um grito de agonia, um som que me fez ajoelhar e tapar os ouvidos. A grande tecelã tremeu, os motores a vapor rugiram, as engrenagens rangeram e os eixos se contorceram. Então houve um estrondo que sacudiu todo o complexo industrial. A máquina parou. Fiquei deitada no chão em meio à fumaça e aos detritos. O silêncio que se seguiu foi profundo, absoluto. Mas não era o silêncio opressor de antes, era o silêncio da vitória sobre um horror cósmico que se escondeu nas engrenagens de um mundo industrial. Eu sou Ilara Vance, detetive, e eu sobrevivi, mas eu sei que o horror não acabou. Os deuses antigos ainda estão lá fora, no vazio, entre as estrelas, e eles ainda estão esperando. A Eitelgard estava apenas tecendo o tecido da realidade, mas o que acontece quando o próprio tempo e espaço começam a se rasgar? Essa é uma pergunta que eu não tenho certeza de querer saber a resposta, e no entanto, eu sei que vou continuar procurando, porque é isso que eu faço. Eu procuro as coisas que não podem ser explicadas e às vezes eu as encontro e eu as detenho, pelo menos por enquanto.